galerinha, vamos para mais uma aula hoje de Geometria Analítica sobre produto vetorial. Espero que todo mundo esteja bem e bem disposto para aprender tudo que a gente vai ver nessa aula de hoje, beleza? Simbora! Então, nessa aula de hoje, a gente vai definir o que é um produto vetorial. E aí, da mesma forma como a gente fez lá em produto interno, a gente vai estar sempre tomando dois vetores U e V escritos, aqui eu vou estar pegando vetores do R3, escritos na base canônica IJK, aquela base que a gente já viu que ela é uma base ortonormal, não é isso? Então, nesse sentido, a nossa definição de U interno V era dessa forma aqui, como vocês estão vendo, onde, nesse caso, eu estou chamando U de coordenadas x1, y1, z1 e V de x2, y2, z2. Porém, perceba que o que a gente tem aí já é algo parecido com o que a gente já viu lá no ensino básico. Tá chegando aí pra gente um determinante, né? A gente costuma dizer que isso daí é um falso determinante. Por que isso? Porque a gente está trabalhando com elementos de grandezas diferentes. Perceba que na primeira linha você está tendo aí I, J, K, que são vetores. Na segunda e terceira linha a gente está trabalhando com números. Então, toda vez que a gente quiser calcular o produto vetorial entre dois vetores, a gente vai agir como se estivesse trabalhando com um determinante, onde na primeira linha vem os vetores I, J, K, na segunda linha vem o primeiro vetor em questão, no nosso caso aí é o vetor U, de coordenadas x1, y1, z1, e na terceira linha a gente tem aí x2, y2, z2, que são exatamente as coordenadas do nosso vetor V. O que a gente pode perceber aí com respeito ao produto vetorial? A gente consegue perceber aí que sempre que a gente tem o produto vetorial entre dois vetores, ele sempre vai ser ortogonal aos dois outros. Isso é uma propriedade bastante importante para a gente saber aí a respeito do produto vetorial. Se você calcula o produto vetorial, o vetorial V, ele necessariamente ele é ortogonal ao vetorzinho U e também vai ser ortogonal ao vetorzinho V. Isso simultaneamente, certo? Vou repetir bem para que vocês não esqueçam isso. Além disso, o sentido desse vetor vai ser adotado pela regra da mão direita, aquela mesma regrinha que vocês aprendem lá em física. Então, perceba que a gente tem aí agora algo que fala sobre a direção do vetor, assim como tem algo falando a respeito de como encontrar o sentido desse novo vetorzinho, o vetorial V. Outra observação é, quando a gente estava trabalhando com produto interno, o que a gente tinha era que o produto interno entre dois vetores resultaria em um número. Agora, quando a gente está trabalhando em um produto vetorial, o resultado de U vetorial V vai ser um novo vetor. E aí, nessa ilustração, a gente mostra bem isso que a gente está colocando nessa observação. Percebe que o vetorial V está um vetorzinho aí apontando para cima, ou seja, a direção e o sentido. V vetorial U é um vetor na mesma direção do vetorzinho U vetorial V, porém agora ele tem sentido oposto. O que é que a gente percebe isso? Se você faz o vetorial V é igual a menos V vetorial U, certo? Então, essas observações a gente vai estar trabalhando bastante aí nos próximos exercícios. Então, a nossa primeira propriedade é essa que a gente está acabando de definir aí, que o vetorial V não é igual a V vetorial U, ou seja, não vale a comutatividade. Numa segunda propriedade, a gente tem algo aí a respeito da distributiva. Depois, se você pegar um lambda, multiplicar um produto vetorial, o que a gente encontra é essa terceira propriedade aí, já que lambda é um número real. E aí, para a gente aplicar essas propriedadezinhas que a gente acabou de ver, a gente vai tomar um exemplo. E aí, nesse exemplo, a gente vai ver bastante coisa sobre essas propriedades e como está aplicando
como está calculando esse produto vetorial entre vetores. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente tem é o quê? Que o vetorzinho U é coordenada 1, 1, 0 e o vetorzinho V 2, 1, 2, não é isso? O que a gente quer calcular? Determinar aí quem vai ser o módulo de U vetorial V. Para calcular o módulo de U vetorial V, inicialmente é necessário que a gente tenha quem é U vetorial V. E a gente acabou de definir como se calcula isso, né? Então, vamos lá, calcular isso daí. Se você tem aqui, ó, U vetorial V, vai ser dado com o quê? Um determinante, né? Coordenadas I, J, K, tá aqui. Coordenadas, primeiro aqui vai vir do vetor U. Então, vai ser 1, 1, 0. Depois, 2, 1, 2, que é exatamente a coordenada do nosso vetorzinho V. E agora, como é que a gente responde isso? Existem vários métodos de resolução de determinantes. Você vai usar o método que você se sente mais confortável. Eu vou preferir utilizar a regra de Sarri, que é um método utilizado para calcular determinantes 3×3. Então, vamos lá. Vou repetir aqui as duas primeiras colunas, então, I e J, tá aqui. Vou repetir aqui, então, 1, 1, 2, 1. E vou aplicar aqui a multiplicação nas diagonais. Então, a gente vai ter aqui, ó, 2 e aqui vai dar 0, né? Então, não vou colocar. E aqui a gente vai ter K. Beleza. E do outro lado, a gente vai ter aqui, ó, daria 2K de multiplicação. A gente sabe que vai mudar o sinal, então já vou colocar menos 2K. Nesse caso aqui, estaria dando 0. E aqui, nesse caso, a gente vai estar menos 2J. Ou seja, organizando isso agora em coordenadas, então a gente vai ter aí 2i menos 2j menos 2k mais k menos k, não é isso? E aí a gente pode escrever isso aqui ainda em coordenadas, simplesmente como 2 menos 2i menos 1. Então, beleza. Determinamos aí quem era o vetorial V. A gente quer calcular agora a norma disso. Como é que a gente vai fazer? A norma aqui, claramente, de U vetorial V vai ser a raiz quadrada de cada coordenadazinha dessa ao quadrado somando, né? Então, vai dar 2 ao quadrado mais menos 2 ao quadrado mais menos 1 ao quadrado. Ou seja, a gente vai ter aí raiz de 9, que a gente sabe que vai ser 3. Acabou. Calculamos quem é a norma de U vetorial V. O que é que a gente quer agora? Quem é V vetorial U. A gente vai fazer de novo aqui o mesmo cálculo. Então, a gente vai ter, ó, V vetorial U. A gente está imaginando que a gente não sabe ainda aquelas propriedades que a gente acabou de apresentar, certo? E vai calcular aqui de novo. Então, agora vai vir primeiro as coordenadas do vetor V, que é 2, 1, 2. Depois as coordenadas do vetor U, 1, 1, 0. Beleza. Vou agir da mesma forma. IJ, 2, 1, 1, 1. De novo, vamos aplicar a multiplicação. Quando eu multiplicasse aqui, daria 0, não precisa colocar. Aqui vai estar dando pra gente 2J, tá aqui. E aqui vai estar sobrando agora, ó, 2K. Do outro lado, a gente vai ter, ó, menos K, tá aqui. Vai ter menos 2i, tá aqui, e aqui daria 0j. Ou seja, em coordenadas já, a gente vai ter menos 2, 2 e k. Você consegue perceber, analisando esse vetorzinho que a gente encontrou aqui e esse vetorzinho que a gente encontrou aqui, que é exatamente a mesma coisa? Na verdade, gente, aqui é 1, né? Que era só apenas o K, a gente vai ter apenas 1 aí, não é isso? Quando
calcular agora a norma de V vetorial U, o que a gente vai encontrar de novo vai ser a raiz de 9, portanto, 3. O que a gente tem com isso? Se a gente analisar o sentido de U vetorial V e V vetorial U, eles tiveram sentidos opostos, percebe que só está mudando um sinal aí, né? A direção vai permanecer a mesma e o comprimento também vai permanecer o mesmo. Então, isso é um exemplo da nossa primeira propriedade apresentada, onde não vai valer a comutatividade. Obviamente, gente, essas propriedades, elas surgem também das propriedades de determinantes. Se vocês lembram lá do ensino básico, quando a gente tem um determinante e a gente troca duas linhas ou duas colunas, faz essa troca aí entre elas, o sinal do determinante muda. O valor numérico dele em módulo não muda, mas o que mudaria seria exatamente o sinal. Então, se aqui a gente está apenas mudando, alternando aí essa linha, está mudando o sinal. Então, respondida a nossa perguntinha, nosso exemplo. Para finalizar o exemplo, a gente precisa calcular aí quem é módulo de 2U vetorial V. E aí, essa daí vai ficar como exercício para vocês. O que é que a gente basta fazer aqui? Só antecipando. 2U, que é esse vetorzinho aqui em questão, vai ser exatamente o vetor 2, 2, 0. Por quê? Porque eu estou multiplicando esse vetorzinho U aqui por 2, beleza? E depois você vai pegar esse vetorzinho aqui e aplicar vetorial, vetorzinho V, da mesma forma como a gente acabou de fazer nos dois casos. Então, perceba que calcular o produto vetorial entre dois vetores é algo extremamente simples. Por quê? Porque já vem de conhecimentos que a gente já traz lá do ensino básico. Então, basta eu saber calcular o determinante. O resto é uma consequência. A gente já viu aí algo a respeito da direção do vetor, já sabe algo a respeito do sentido e também já calculou comprimento. À medida que a gente vai acumulando conhecimento, as aulas vão sendo mais rápidas. Por quê? Porque a gente não precisa estar definindo, por exemplo, como é que calcula um módulo, porque já espera que a gente já saiba disso, né? E aí, como a gente já citou em outras aulas, todo produto vai ter uma interpretação geométrica. Na verdade, é uma interpretação geométrica do módulo daquele produto, certo? No nosso caso, interpretação geométrica do módulo do produto vetorial. E aí, essa é extremamente importante para a gente e facilita bastante nossa vida, que é trabalhar com a área de um paralelogramo. Então, vamos para isso imaginar o seguinte. Digamos que você tem aqui um vetorzinho V e aqui você tem um vetorzinho U. A gente já viu isso. Como a gente também já viu que esse vetorzinho U, ele pode ser trazido para cá, né? Contanto que não mude a sua direção, o seu sentido e o seu comprimento. O vetorzinho V a gente pode prolongar aqui. Então, a gente teria aí esse paralelogramo. Então, para a gente, isso daqui, essa área, vai ser exatamente o que a gente vai querer entender como o módulo do produto vetorial. A questão é, como é que a gente vai calcular isso daí, certo? Então, vamos ver uma figurinha agora um pouco mais organizada. Então, a gente já tem aí a figura que a gente acabou de construir, de certa forma. A gente consegue perceber o ângulo aí entre exatamente o vetor U e o vetor V, como também tem mostrando aqui quem seria o vetor U vetorial V e para onde ele está apontando, né? Então, a gente já tem isso. Como é que a gente calcula, gente, a área desse paralelogramo? Precisaria conhecer a base. No nosso caso, a base está sendo determinada pelo vetor U, portanto, se eu estou falando de comprimento, a gente vai ter que pensar isso em módulo. Então, a gente vai ter aqui, ó, módulo do vetor U vezes a altura. Por quê? Porque a área aqui vai ser a basezinha vezes a altura. A questão é, quem é que vai ser a altura desse paralelogramo, né? Se vocês
perceberem aí, a altura vai ser exatamente um segmento aqui que vai formar aqui com a base um ângulo de 90 graus. Então, a gente tem aí a nossa altura. A questão é, como que a gente vai determiná-la? A questão é, como é que a gente vai determiná-la, certo? Então, o que é que a gente vai fazer aqui, ó? Se vocês analisarem esse triângulo que está aqui, a gente já citou que aqui vai formar um ângulo de 90 graus, a gente vai poder utilizar uma relação trigonométrica nesse triângulo retângulo, né? Como? Perceba que aqui uma relação que utiliza o cateto oposto, que é o nosso H, e a hipotenusa, que é o nosso módulo do vetorzinho V. É exatamente a relação seno. Então, o que a gente tem é que o seno desse determinado ângulo θ vai ser H, cateto oposto, sobre a hipotenusa, que é módulo do vetorzinho V. O que a gente está buscando é quem é H. Portanto, H vai ser módulo de V vezes o seno do ângulo θ. Só que perceba que a gente está fazendo tudo isso para determinar a interpretação geométrica do nosso produto vetorial, não é isso? Então, lá de cima, a gente tem aqui que área é norma de U vezes H. A gente está buscando H para jogar nessa fórmula, não é? Então, vamos lá. Então, assim, a gente tem que a nossa área vai ser norma de U. Onde tem H, a gente vai substituir agora por módulo de V vezes o seno do ângulo θ, não é isso? Então, isso daqui a gente vai definir exatamente como sendo o vetorial V. E, gente, essa definiçãozinha que está aparecendo aí é também o que a gente pode conhecer como definição geométrica do nosso produto vetorial. Então, por isso, a gente vai ter aí que a nossa área vai ser esse módulo. Tuane, mas por que a gente está em módulo, né? E perceba que a gente está trabalhando com o módulo de um produto vetorial, porque produto vetorial entre dois vetores é um novo vetor. Área é um número, né? Então, a gente necessariamente vai tomar esse módulo aí, e assim a gente tem a definição geométrica aí do módulo do produto vetorial. Então, isso é outra forma de utilizar o produto vetorial que vocês não podem esquecer. Tranquilo? Então, agora a gente tem o seguinte exemplo. Dados pontos A, 300, B, 030 e C, 002. A primeira pergunta é, será que esses pontos formam um triângulo? Primeira coisa, como é que a gente vai determinar se tais pontos formam ou não um triângulo, não é isso? Então, primeira coisa, a gente vai fazer o seguinte. Para saber se determinados pontos formam um triângulo, existem duas maneiras bem simples de a gente fazer isso. Uma delas é você mostrar, por exemplo, que o vetorzinho formado com AB, ele não é igual a um lambda AC, por exemplo. Isso aqui vai ser diferente. Por quê? Para formar um triângulo, digamos que aqui você tenha A, B, C. Para formar um triângulo, esses vetorzinhos AC e AB não podem ser paralelos, né? E ser paralelo significaria dizer que você encontraria um lambda tal que conseguiria encontrar o vetorzinho AB como sendo igual a lambda vetorzinho AC. Então, o que a gente vai querer buscar é que não existe esse lambda. Isso é uma maneira. Outra maneira, às vezes até mais simples, é o seguinte. Você vai pegar todos esses pontos e reunir em um determinante só. Então, eu tenho aqui 300, tenho 030 e aqui eu tenho 002. Então, você vem aqui e vai calcular o valor desse nosso determinante. Então, vamos calcular aqui, ver quem é que a gente vai encontrar. Multiplicando aqui, a gente vai ter 18, depois vai ter 0, do outro lado 0, 0 e 0. Portanto, o valor desse determinante é 18, que é diferente de 0, o que vai implicar para a gente que esses vetores AC e AB
vão ser vetores linearmente independentes. Analisando como ponto, vai significar que eles não estão alinhados, ou seja, os três não estão na mesma reta. Pelo menos um deles está fora da reta para ser possível construir aí o nosso triângulo. Então, beleza, a gente já mostrou que de fato forma um triângulo. E nossa próxima pergunta é o seguinte: já que forma um triângulo, como é que a gente vai calcular a área desse triângulo? E a gente já viu que para o cálculo da área, a gente vai utilizar exatamente o produto vetorial. O que a gente sabe? Ó? Se eu supor que aqui vai ser o ponto A, aqui vai ser o ponto B e aqui vai ser o ponto C. Então, a gente vai ter o vetorzinho AC aqui e o vetorzinho AB. Novamente, isso aqui poderia ser mudado o lugar aí do nosso vetorzinho AB, né? Do nosso vetorzinho AC, pegando representantes para ele, e formaria esse paralelogramo. E aqui essa área, a gente teria que iria ser para a gente AB vetorial AC, tudo isso em módulo, não é isso? Perceba que aí a gente está trabalhando a área de um paralelogramo. O que a gente quer é a área de um triângulo. Então, para a área de um triângulo, a gente teria que dividir aqui, ó, isso ao meio. Então, a área que a gente está querendo buscar é exatamente isso. Portanto, a área de nosso triângulozinho vai ser isso daqui sobre 2. Mas, de todo caso, a gente vai ter que descobrir aí quem é o vetorzinho AB, quem é o vetorzinho AC, depois tomar o módulo disso e dividir por 2. Então, aqui vamos lá. Primeira coisa, quem é o nosso vetor AB? A gente já sabe de aulas passadas que AB é B menos A, não é isso? Então, organizando aqui, a gente vai ter o 0 menos 3. Então, tem menos 3. 3 menos 0, tenho 3. 0 menos 0, que é 0. Da mesma forma, quem é o nosso vetorzinho AC? Então, vai ser C menos A, que vai dar menos 3, que vai dar 0 e que vai dar 2. Calcula agora o produto vetorial entre esses nossos dois vetores. E teremos o seguinte, ó, AB vetorial AC vai ser igual a, então vamos lá, IJK, né? Coloquei todo mundo aqui. Primeira coordenada, primeira linha vai vir as coordenadas do vetor AB, portanto, menos 3, 3 e 0. E aqui a gente vai ter menos 3, 0 e 2. Então, vamos lá calcular o valor desse nosso determinante aí, que a gente já sabe que vai resultar em um vetorzinho. Então, a gente vai ter aqui, ó, desse lado, daria menos 9K, portanto, vai ficar 9K. Aqui vai estar dando 0 e aqui nessa linha vai estar dando 6J, beleza, tá aqui. Do outro lado, a gente vai ter 6 e aqui daria 0 e aqui também daria 0. Ou seja, a gente vai ter aí, em coordenada já, daria 6 e 6J e 9K, não é isso? O que a gente está buscando é o módulo disso. Então, vamos lá. Módulo de AB vetorial AC vai ser exatamente raiz quadrada de 36 mais 36 mais 81. Então, a gente tem aqui. Que isso daria pra gente raiz de 153. Mas o que a gente está buscando é a área de um triângulo. Isso que a gente acabou de descobrir foi a área de um paralelogramo, não é isso? Então, a gente vai ter que pegar essa área e dividir por 2. Portanto, a área que a gente está buscando, colocar um triângulozinho aqui, vai ser exatamente raiz de 153 sobre 2. Então, a gente tem aqui a área que a gente estava querendo encontrar.
E beleza, com isso a gente resolveu o nosso exemplo sem problema nenhum. Perceba que inicialmente foi necessário que a gente verificasse se aqueles pontos de fato formam um triângulo, que eles não estão alinhados os três sobre a mesma reta. De outra forma, que os vetorzinhos AB e AC não são vetores linearmente dependentes. E agora a gente tem um exemplo basicamente igual ao que a gente fez. O que a gente está alterando aí são exatamente os pontos. A gente tem que A é o pontozinho 2, 1, 1. B é o ponto 3, menos 1, 0. C, 4, 0 e menos 1. Eu quero determinar agora a área desse triângulo. Mesma coisa, inicialmente verifica aí que esses pontos formam um triângulo. Nessa questão, de fato, vai formar. Depois, o que é que vocês vão ter que fazer? Vocês vão ter que calcular quem é AB, calcula quem é AB, calcula quem é AC, calcula depois quem é o módulo aí de AB, vetorial AC, e depois divide isso por 2. É isso que a gente vai precisar fazer nessa questão. Talvez alguém esteja com alguma dúvida no seguinte sentido. Tuane, você está dizendo aí que você está pegando o vetorzinho AB aqui, o vetorzinho AC aqui. Eu poderia, por exemplo, distribuir de formas diferentes esse nosso triângulo? Pode. A área muda? Não, a área seria a mesma. Perceba que aí, lógico, se a gente tiver o auxílio de algum aplicativo onde coloque os pontos bem direitinho, vai ser mais fácil fazer essa distribuição de pontos e, de fato, descobrir quem é os vetores que a gente está querendo, né? Mas aqui, por exemplo, eu poderia pegar o vetor CA e o vetor AB. Por quê? Porque a gente sabe que, dado um vetor, a gente pode alterá-lo ele no espaço representantes dele, contanto que a gente preserve direção, sentido e comprimento, né? Então, acredito que essa dúvida que alguns possam ter já está resolvida. E agora, passado esse exercíciozinho que vocês têm que fazer, eu estou deixando aqui mais um exercício para pensar, vocês fazerem isso. O que a gente vai imaginar? Vamos imaginar aqui que tem um triângulo de lados, de pontos aqui, A, B, C, tem os nossos pontos, onde eu tenho pontos médios de cada lado. Então, digamos que aqui seja M, aqui seja N e aqui seja um ponto P. De coordenadas, como a gente está atribuindo aqui. O que a gente quer saber é, conhecido esses pontos médios, qual vai ser a área desse triângulo? Gente, o que a gente tem que fazer? Você não conhece quem é o ponto A, quem é o ponto B e quem é o ponto C. Então, você pode reescrevê-los de forma genérica. Como isso? Eu posso chamar aqui, o nosso ponto A de coordenadas x1, y1, z1, o nosso pontozinho B de x2, y2 e z2, e o nosso pontozinho C de x3, y3, z3. A partir disso, a gente sabe que como é calculado o ponto médio, né? O ponto médio M, dessa forma como eu estou colocando, ele vai ser a soma das coordenadas de A e C dividido por 2, né? Isso em cada coordenada. Ponto N, da mesma forma, só que agora envolvendo o ponto C e o ponto B. O ponto P vai ser da mesma forma envolvendo o ponto A e B. Então, percebam que a questão não é difícil, porém, ela é um pouco mais trabalhosa em relação aos seus cálculos. Então, por isso eu vou estar deixando para que vocês façam e qualquer dúvida a gente fica à disposição. Então, fica aí como exercício essa nossa questãozinha. E aí, como já é de costume, tem mais algumas questões para vocês. Acessando o QR Code, vocês conseguem aí acesso a essas questões. Lá vão ter várias questões e eu tô querendo que vocês façam apenas essas que a gente está colocando aí em cima. São apenas 4 questões. Algumas delas vocês vão ter as soluções, ou pelo menos as respostas de tais questões. Então,
Com isso a gente finaliza a nossa aula e até mais.